Leitura do dia 137/365 Neemias 5 a 7. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 17 de maio de 2023 do Plano Anual. Neemias 5. Quem eram estes judeus amargamente ressentidos? Poderiam ser 1. Judeus que se tornaram ricos no exílio e que trouxeram esta riqueza consigo a Jerusalém, ou 2. Descendentes de judeus que haviam chegado há quase um século durante o primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e estabelecido negócios lucrativos. Muitos dos exilados que retornaram estavam sofrendo nas mãos de alguns de seus compatriotas ricos. Estas pessoas emprestavam grandes sumas de dinheiro, então, quando os devedores deixavam de pagar alguma parcela do empréstimo, eles assumiam o controle de seus campos. Perdendo a sua fonte de renda, os devedores eram forçados a vender seus filhos à escravidão, uma prática comum naquela época. Neemias estava aborrecido com estes judeus, que se aproveitavam de seu próprio povo a fim de enriquecer. Estas práticas violavam a lei estabelecida em Êxodo 22:25. A preocupação de Deus com os pobres é revelada em quase todos os livros da Bíblia. Neste ponto, Neemias insistiu que a justiça aos pobres e oprimidos era fundamental para seguir a Deus. Os livros de Moisés revelam claramente a responsabilidade que os israelitas devem ter em relação a cuidar dos. O modo como ajudamos aqueles que passam por necessidades deve refletir o amor e a preocupação de Deus. Neemias disse aos judeus ricos para deixarem de cobrar juros sobre seus empréstimos aos seus irmãos necessitados. Deus nunca pretendeu que as pessoas lucrassem com o infortúnio das outras. Ao contrário dos valores deste mundo. Deus diz que cuidar uns dos outros é mais importante do que o lucro pessoal. Quando um irmão ou irmã em Cristo sofre, todos nós sofremos. Devemos ajudar os crentes necessitados, e não explorá-los. A Igreja de Jerusalém foi elogiada por trabalhar unida para eliminar a pobreza. Lembre-se, o que dá ao pobre não terá necessidade que a atitude de ajudar aqueles que passam necessidades à sua volta seja uma prática constante em sua vida. Este ato simbólico era uma maldição. Neemias sacudiu as suas vestes e pronunciou que qualquer um que não mantivesse sua promessa seria igualmente sacudido e vazio, perdendo tudo aquilo que possuía. Este comentário de Neemias é uma divagação e uma reflexão, comparando seus 12 anos como governador com os procedimentos injustos na terra antes de sua chegada. O governador foi designado pelo rei persa, não eleito pelo povo. Neemias liderou todo o projeto de construção, mas também trabalhou no muro ao lado dos demais. Ele não era um burocrata em um escritório bem protegido, mas um líder que estava envolvido no trabalho do dia a dia. Ele não usou sua posição para dominar sobre o povo. Um bom líder permanece em contato com o trabalho a ser feito. Aqueles que melhor lideram são os que lideram tanto pelo que fazem como também pelo que dizem. Neemias 6. Sanbalate e Tobias estavam desesperados. O muro estava quase completo, e seus esforços para deter a construção estavam fracassando. Então eles tentaram uma nova abordagem, centralizando seus ataques no caráter de Neemias. Eles o atacaram pessoalmente com boatos, enganos e falsos relatórios. Os ataques pessoais ferem, e quando a crítica é injustificada, é fácil se desesperar. Quando você estiver empenhado em fazer a obra de Deus, poderá receber ataques contra o seu caráter.
Siga o exemplo de Neemias confiando em Deus para realizar a tarefa e ignorando os insultos injustificados. O Vale de Ono se localizava a aproximadamente 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Se Sanbalat e Gesem conseguissem convencer Neemias a encontrá-los ali, poderiam fazê-lo cair em uma emboscada pelo caminho. Durante estes dias, profetas como Malaquias proclamavam a vinda do Messias. Sanbalat, com seu talento habitual de provocar dificuldades, tentou colocar o povo contra Neemias dizendo que eles estavam tentando estabelecer-se como o rei. Sanbalat também tentou colocar os oficiais locais contra Neemias ameaçando relatar ao rei da Pérsia que Neemias estava dando início a uma revolta. O fato de Sanbalat ter enviado uma carta aberta, ou não lacrada, a Neemias, mostra que ele queria ter certeza que o conteúdo dela se tornaria público. Mas as acusações de Sanbalat eram mentirosas e não desviaram Neemias de sua tarefa. Quando a oposição se levanta contra nós ou contra a obra de Deus, somos tentados a orar da seguinte forma: Deus, por favor, tire-me desta situação. Mas Neemias orou pedindo forças. Ele mostrou uma tremenda determinação e caráter para permanecer firme em sua responsabilidade. Quando oramos pedindo forças, Deus sempre nos atende. Semaías advertiu Neemias sobre o perigo e aconselhou-o a esconder-se no templo. Neemias sabiamente testou a mensagem, expondo-a como um outro ardil do inimigo. As pessoas podem abusar do nome de Deus dizendo que conhecem a vontade dele quando, na realidade, têm outros motivos. Examine aqueles que se autoproclamam mensageiros de Deus, e veja se resistem ao teste de coerência com o que é revelado nas Escrituras Sagradas. Neemias não teve o apoio integral do povo, estavam trabalhando contra ele. Quando Neemias foi pessoalmente atacado, ele se recusou a ceder ao medo e fugir para o templo. De acordo com a lei de Deus, teria sido errado Neemias entrar no templo para se esconder porque ele não era um sacerdote. Se tivesse fugido para salvar sua vida, teria minado a coragem que estava tentando instilar nas pessoas. Os líderes são alvos de ataques. Faça da oração por aqueles que estão revestidos de autoridade uma prática constante em sua vida. Peça que Deus lhe dê forças para resistir aos ataques pessoais e à tentação. Eles precisam ser encorajados por Deus para vencer o medo. Daniel, que estava no primeiro grupo de cativos levados de Jerusalém para a Babilônia, 605 a.C., predisse a reconstrução da cidade. Neste ponto a sua profecia se cumpre. Ele, como Neemias, era um judeu que detinha uma posição proeminente no reino onde estava exilado. Alguns disseram que a obra não poderia ser realizada. O trabalho era muito grande, e os problemas eram imensos. Mas os homens e mulheres de Deus, unidos para realizar tarefas especiais, podem resolver enormes problemas e alcançar grandes objetivos. Não deixe o tamanho de uma tarefa ou o tempo necessário para realizá-la impedi-lo de executá-la. Com a ajuda de Deus, ela poderá ser cumprida. Neemias 7. A fidelidade e o temor a Deus eram as características principais de caráter que qualificavam estes homens para governar Jerusalém. As pessoas fiéis são dignas da confiança de que executarão o seu trabalho. Pode-se esperar que um povo temente a Deus trabalhe de acordo com as prioridades dele. Estes homens tiveram ambas as qualidades. Se você estiver em uma posição em que tenha que selecionar líderes, procure a fidelidade e a reverência como as duas qualificações mais importantes. Embora outras qualidades possam parecer mais impressionantes, a fidelidade e a reverência sempre passam pelo teste do tempo.
Os portões da cidade eram normalmente abertos ao amanhecer, possibilitando que os comerciantes entrassem e montassem suas barracas de venda. Neemias não queria que Jerusalém fosse surpreendida por um ataque inimigo, então ordenou que os portões ficassem fechados até bem depois do amanhecer, quando se podia ter certeza de que as pessoas estavam acordadas e alertas. O muro estava completo, mas o trabalho não estava concluído. Neemias atribuiu a cada família a tarefa de proteger o setor do muro que estivesse próximo à sua casa. Sempre somos tentados a relaxar a guarda e descansar pensando nas conquistas passadas depois de termos concluído uma grande tarefa. Mas devemos continuar servindo e cuidando de tudo o que Deus nos confiou. Dar sequência adequada a um projeto concluído é tão vital quanto executar o projeto propriamente dito. Neemias encontrou o registro genealógico. Por ser esta genealogia parecida com a de Esdras, é mais provável que a lista deste servo de Deus estivesse guardada nos arquivos do templo, sendo encontrada por Neemias. As genealogias eram muito estimadas por serem vitalmente importantes para que um judeu pudesse provar que era um descendente de Abraão e, portanto, parte do povo de Deus. Uma genealogia perdida colocava em risco a posição social de um judeu. Os objetos sagrados chamados Urim e Tumim eram um meio de se conhecer a vontade de Deus. Se o nome de alguém não estivesse nas genealogias, ele ainda poderia ser admitido como um sacerdote se o Urim e o Tumim provassem que ele era um judeu e um levita. Não está claro se estes Urim e Tumim eram os originais que sobreviveram à destruição de Jerusalém ou se eram novos. A expressão coisas sagradas refere-se à carne dedicada a Deus como parto do sacrifício. Somente os verdadeiros sacerdotes poderiam comer deste alimento.